Olá, uma juventude hedonista, movida pelos determinantes do prazer. Este é o ponto de partida do romance de estreia de Vinícius Castro, nosso entrevistado de hoje. O livro Os Sinais Impossíveis fala de maneira direta dos jovens de Brasília, que, enfim, sintetizam a própria juventude do país. Na dica de leitura, os conceitos de brasilidade, na análise dos livros Mário de Andrade e seus contos preferidos, organizado por Luiz Rufato, e Santo Gri, Histórias de Mandinga e Capoeiragem, de Muniz Sodré. O Leituras conversa agora com Vinícius Castro. Vinícius, vamos aqui, né? Você está lançando Os Sinais Impossíveis, que é um romance ambientado em Brasília, passado aqui com a juventude de Brasília. Mas uma coisa que me chama a atenção, há um mito na literatura brasileira da dificuldade de publicação de um livro, né? Quer dizer, você é um autor jovem, 20 e poucos anos. Quer dizer, como foi o processo de editoração desse livro mesmo? Como é que você chegou à editora? Como é que foi isso, esses caminhos? Então, logo que eu terminei o livro, eu já comecei a enviar para editoras, assim, qualquer uma, mandando por correio, etc. A princípio não recebi muita resposta, não, mas foi através, na verdade, de um contato meio familiar do meu pai. Conhecia o editor da geração editorial e acabou chegando mais ou menos por esse lado. Mas depois disso foi caminhando, eles gostaram do livro, teve uma troca maior, etc. E começou dessa forma. E depois disso é que a gente teve uma troca maior mesmo. Agora, é um livro de estreia, né? Então, os livros de estreia, normalmente, há um processo interessante que é o envolvimento do editor com o livro. Quer dizer, o processo mesmo de editoração. Quer dizer, teve isso? Quer dizer, houve alguma ingerência do próprio editor na confecção do livro? Não extraordinária, não. Tiveram sugestões de estilo e de algumas questões do texto mesmo, assim, do que poderia tirar, o que poderia ficar, mas não foi mais uma questão de detalhes de estilo do que de um processo realmente mais profundo, talvez, de trabalhar mais questões do conteúdo e da história. Esse aspecto não teve tanto, não. Meu livro acabou ficando como chegou ali mesmo. Porque uma coisa que me chamou a atenção no livro, há uma certa, não é disparidade, mas há uma certa desigualdade intencional, naturalmente, entre o narrador e a linguagem dos personagens. Uhum. Inclusive, quando o personagem, o João, assume a narrativa do livro, há uma disparidade entre... Quer dizer, isso foi intencional, naturalmente, que a gente percebe isso, né? Mas como é que você trabalhou essas quase duas linguagens, 3 linguagens, porque na oralidade é uma oralidade. Então, isso é uma coisa que chama atenção mesmo. Inclusive, eu percebo, às vezes, nos leitores de uma geração anterior à minha, às vezes dos meus pais, de tios e amigos mesmo, eles comentarem que incomodam tanto que a linguagem oral do livro é tosca, digamos. Ela é uma linguagem pouco aculturada, pouco interessante, uma linguagem meio rude, meio cheia demais de gíria, etc. E é verdade, eu tive preocupação, inclusive, de dar voz a alguns personagens num momento mais interior, ou consigo mesmo, porque eu sinto isso e foi uma necessidade por verossimilhança, por realismo que eu senti, porque eu sinto isso na minha geração. A gente tem uma dificuldade maior de falar de uma maneira mais elaborada, não que haja incapacidade de falar de uma maneira elaborada, de uma maneira mais séria, isso existe, a gente consegue fazer isso, mas a tendência é partir de uma linguagem mais tosca, digamos. E isso é natural, eu comunico assim com os meus amigos e eu parti disso. Eu sentia que quando eu tentava, às vezes, elaborar um pouco mais o discurso oral entre pessoas da minha geração, não soava certo, não soava apropriado. E entre a oscilação que tem entre o discurso do personagem João e do narrador, foi uma tentativa de dissociar mesmo, assim, de tornar claro que são 2 vozes diferentes, que haveria diferenças na consciência do livro e na consciência do João, e que algumas coisas retoricamente estão tentando ser demonstradas com isso, mas é um processo bem sutil, é um processo difícil até de se explicar, é mais
uma sensação que você vai tendo, uma voz que vai aparecendo, é mais nesse sentido. É uma grande história de amor, né? Quer dizer, a paixão do João pela Luísa, né? Que essa eu acho que é o grande, assim, na linguagem do roteiro se chama de plot, né? O grande plot, a grande tensão do livro, né? Mas você faz quase que uma arqueologia do que seria a vivência dessa juventude, né? Quer dizer, os erros, o envolvimento muito profundo com o que se convencionou chamar de comunicação de massa, com essa questão da televisão, da urgência da internet, né? Quer dizer, é a geração que você vê, de certa forma, também uma nova conceituação daquilo que a gente chamou de romance de formação. Respondendo essa parte antes, a parte do romance de formação, a estrutura do livro é mais ou menos essa, mas o personagem, talvez não seja o personagem principal, um personagem onde o livro se demora mais e acaba terminando com ele, que seria o João, ele não cresce muito, ele não amadurece tanto assim, né? Inclusive, no final, eu tentei fazer quase uma quebra disso, como se fosse um romance de formação que acaba murchando assim, no final, porque não consegue encontrar essa maturidade toda. Porque também o rapaz ainda é bem jovem e tal. Mas em relação à minha geração e à vontade de representá-la, de capturá-la, é engraçado, porque a princípio, ao escrever no romance, isso não era uma vontade intencional, não era um princípio que eu tinha, não, eu estou escrevendo sobre os Zeitgeist, estou escrevendo sobre a minha geração, etc. Eu não tinha, mas é algo que vem naturalmente. Depois de um certo ponto que o livro já estava encaminhado, já tinha isso, as 200 páginas, eu comecei a perceber que eu estava fazendo isso. E comecei a me demorar, ponderar um pouco mais o que isso poderia ser, tentar tornar essas passagens mais significativas do que simplesmente um cenário, né? Tentar construir algo significativo a partir dessas experiências que a princípio são bem prosaicas, são bem comuns, de internet, de maneira como se relaciona com cultura popular, com televisão, essas coisas, acabam que são o ponto de partida para um romance realista escrito por alguém da minha geração. Você vai ter que lidar com essas coisas. É como alguém há 50, 100 anos atrás mencionar telefone, mencionar o correio, os telégrafos, enfim, é o que faz parte, de fato, do cotidiano. Mas, a partir do momento que isso ainda não foi tão inserido dentro da literatura, que ainda existe um déficit de representação, assim, digamos, aí você sente vontade de dar um sentido para aquilo. Aquilo vai ser incorporado aos processos do livro. E não vai ser simplesmente um cenário, os personagens vão se relacionar com aquilo de uma maneira mais interessante. E depois de um tempo, se tornou deliberado.